A gente sabe que o Ben 10 gosta mesmo daqueles aliens porradeiros como o Enormossauro ou o Quatro Braços. Mas será que ele chega a desgostar de algum alien? É isso que a gente vai dar uma olhada hoje. E na verdade, o Ben tem até um grande respeito por suas transformações, muitas vezes considerando elas como indivíduos próprios. A gente pode ver bem isso com o quão ele fica abalado com a perda do feedback. E é como se realmente o feedback estivesse sendo morto, e não apenas sendo removido do Omnitrix. Então é bem difícil encontrar aliens que o Ben de fato não goste, exceto alguns específicos. E na verdade, o caso mais comum é o Ben acabar não gostando de um alien de maneira temporária, e eventualmente conseguindo compreender a transformação melhor e passando a respeitar ela como as outras. Mas se a gente for parar para analisar, um alien do clássico que o Ben provavelmente não era muito fã era o Massa Cinzenta. Não que ele odiasse a transformação, e ele até utilizava ele de maneira proposital em momentos que eram oportunos. Mas uma coisa que acontecia bastante na série era o Ben se transformar nele sem querer. Coisa que acontece bastante através de todas as 4 séries, e o Ben realmente é normal ele não gostar de virar o alien errado, mas o Massa Cinzenta em específico é um caso interessante lá no clássico, porque como a gente sabe, e eu já falei, o Ben gosta dos aliens porradeiros, e o Massa Cinzenta é realmente o oposto disso. Tanto que até no episódio Caçado, o Ben tem que seguir ali o ensinamento do Tetrax dele usar um pouco mais a cabeça antes de atacar, então ele vira o Massa Cinzenta para conseguir lidar com o Caranguejo e com o 6-6. Mas ainda assim, em vários outros momentos, o Ben acabava virando o Massa Cinzenta e não gostava, já que ele queria um alien para dar porrada, mas ainda assim, ele utilizava o alien da maneira que dava. Como por exemplo no episódio ele se esconde no fundo, onde ele quer virar o aquático para salvar o mergulhador do tubarão e acaba virando uma cinzenta, mas consegue resolver a situação mesmo assim. E até na cena que é um pouco mais icônica do episódio Verdade, onde ele diz que disse músculo e não minúsculo, quando ele virou uma cinzenta em vez do Quatro Braços. E é até curioso que o episódio focado numa cinzenta, que é um probleminha lá da primeira temporada, ele também não tinha a intenção de virar o alien ali, ele queria virar o aquático, mas por causa de um defeito do Omnitrix, ele vira uma cinzenta e acaba ficando preso à transformação pelo episódio inteiro. Mas a verdade é que existe sim um alien no clássico que está entre os 10 primeiros, que dá pra gente dizer que o Ben não gostava muito dele, mas não por achar ele fraco, e sim porque ele tinha medo. Esse alien é claramente o Fantasmático. O Ben já disse algumas vezes que sentia medo da transformação porque ele se sentia estranho. Isso acontece, por exemplo, na vez que ele tem que enfrentar o Zombozo e ele assusta o Zombozo para derrotá-lo, coisa que não foi coisa inteiramente do Ben, tinha um pouco da influência da mente dos Sker que estava ali se reformando. Então sempre que o Ben sofria essa influência, ele ficava com um pouco de medo do alien. Claro que ele acabava virando ele ainda outras vezes, mas por ter medo da transformação, dá pra dizer que ele não gostava tanto, até que eventualmente o próprio Sker consegue tomar controle e sai do Omnitrix. E é até interessante que isso é retratado em Omniverse de novo, no episódio Mistério Incorpóreo, onde o Omnitrix fica só mostrando o Fantasmático no visor e o Ben se recusa a virar em alguns momentos, até que ele finalmente tem que virar para conseguir lidar com o Michael Morningstar. E quando ele vê que tá tudo bem, ele fica mais tranquilo e utiliza o alien normalmente. E como eu disse antes, tem aqueles aliens que o Ben não gosta temporariamente. O primeiro deles é o Bala de Canhão, que de fato é o 11º alien da franquia. No episódio do Grande Carrapato, o Ben virou o Bala de Canhão sem querer pela primeira vez e descobre que ele pode desbloquear aliens novos. Mas ele não descobre de primeira o que o Bala de Canhão faz, então ele considera o alien inútil, e até mesmo quando ele descobre que ele pode virar bola e rolar, ele acha esse poder bem sem graça e que não é capaz de fazer nada. Mas a gente vê que nesse mesmo episódio, o Ben aprende a importância do Bala de Canhão e como utilizar seus poderes de maneira correta, sendo o único dos seus 11 aliens que é capaz de derrotar o Carrapato e assim salvando a Terra, como eu falei no vídeo anterior do canal, onde eu tento contar quantas vezes o Ben já salvou a Terra e o universo, vale a pena conferir caso não tenha visto ainda. E curiosamente, depois disso, o Bala de Canhão até vira um dos aliens favoritos dos fãs e aparece basicamente em todas as séries, incluindo o reboot, mostrando que sim, ele é um alien que a galera gosta muito e provavelmente o Ben gosta muito também, por mais que seu começo tenha sido um pouco conturbado.
Curiosamente, outro alien que passou por isso é o Alien X. Por mais que seja difícil de acreditar, no começo o Ben não gostou nada do Alien X. Claro que na primeira impressão ele ficou maravilhado com o poder do Alien, já que ele conseguiu consertar a represa no episódio de sua estreia, X igual a Ben mais 2. Porém o resto do episódio é basicamente ele discutindo com Belicus e Serena e eles não fazendo nada para ajudar contra os Incursianos. Com no fim, o Ben falando que ele tem outros 9 aliens que são bem mais úteis que o Alien X, e ele conseguindo finalmente a permissão para trocar de alien e finalmente resolver o problema usando o fogo fato. E de fato, a gente vê que o Ben não vira mais o Alien X quase nunca. Ele só vira mais uma vez em Supremacia Alienígena, onde também dá errado e Belicus e Serena não ouvem ele, e ele é salvo de lá pelo Paradoxus, senão ele ia ficar preso lá de novo. E enfim, só em Omniverse que de fato o Ben consegue entender um pouco mais o Alien X e consegue utilizar ele em seu potencial máximo, lutando mano a mano contra o Gladiador Galáctico e depois utilizando ele sem problema contra os Desentupidores. E uma coisa que eu acho que é interessante puxar aqui é que no episódio Adeus e Obrigado pelos Sorvetes de Omniverse, que é a primeira vez que o Alien X aparece naquela série, o Ben precisa de um jeito para conseguir parar o Aniquilarg, que é um dispositivo que ao ser acionado destrói todo o universo. A gente sabe que ele consegue resolver as coisas com o Alien X, mas o ponto aqui é antes dele se transformar, já que ele cita que não quer nenhum alien como Gosma ou Insectoide. Escuta aqui, Omnitrix. Não quero Gosma, não quero Insectoide. Me dá algum ET que ajude a desarmar essa coisa para sairmos vivos dessa. E sim que é alguém que consiga resolver o problema. Isso traz uma ideia de que talvez o Ben considere o Gosma e o Insectoide como aliens fracos num geral. Inclusive, essa não foi a única vez que ele citou especificamente esses dois de exemplo de aliens que ele não gostaria de virar. Isso acontece em Supremacia Alienígena, no episódio Inspetor 13. Nesse episódio, o Ben é capturado pelo Inspetor e basicamente ele mexe no Super Omnitrix. E o que acaba acontecendo é que, ao ativar o relógio, quem se transforma é a Gwen e o Kevin e não o Ben. Eles vão até a nave do inspetor resgatá-lo, e enquanto eles estão lá, a Gwen está transformada no Glutão e pede pro Ben acionar o relógio, e ele diz que pode ser que ela vire algo pior, como o Gosma ou o Insectoide. Usa o Super Omnitrix! O quê? Não acabou de mandar eu parar de mexer nele? O Glutão não é pago pra essas coisas! Você pode pegar um ET pior, o Gosma ou o Insectoide. Ou o Enormossauro! É curioso como esses dois aliens foram citados de maneira depreciativa em duas séries diferentes, e especificamente esses dois. Talvez realmente o Ben considere eles fracos em comparação à grande maioria dos outros aliens que ele tem, e de certa forma pode ser que eles até sejam, mas é raro ver o Ben falando assim de algum alien, principalmente esses que ele usou bastante. Mas aí, você acha que ele realmente não gosta desses aliens, ou você acha que eles são aliens que ele só citou porque nessas situações onde eles estavam inseridos, esses dois não seriam o suficiente para resolver o problema? Seguindo então, eu vou falar dos aliens supremos. O Ben não demonstra não gostar deles dentro da série, então eu vou trazer aqui informações de Dwayne McDuffie, que era o principal roteirista da série na época de Supremacia Alienígena, onde ele foi perguntado se o Ben gosta dos Supremos, e ele responde que ele tem um pouco de medo deles, mas que ele acha eles legais. E a Wiki de Ben 10 também cita que o Dwayne disse que o Ben sentia desconforto ao virar os Supremos, porém a fonte dessa informação acabou sendo perdida. De fato, isso faz até sentido se a gente for parar pra ver que os Supremos estavam desenvolvendo consciência até aquele episódio do Sacrifício Supremo, onde eles finalmente tomam controle e o Ben tem que lidar com eles de alguma forma. Então, assim como o Fantasmático, o Ben ao se transformar em Supremos, ele se sentiria estranho, já que teria essa consciência se formando, e até poderia ser uma justificativa de por que ele vira tão poucos Supremos durante a série que deveria ser focada neles. Mas é claro, como eu disse, isso vem de informações de fora da série, então cabe a você levar em conta ou não. E é claro, não podemos deixar de ir para o Omniverse no episódio Fuga em Massa.
Nesse episódio são apresentados 5 novos aliens do Omnitrix, e 4 deles são aliens que o Ben não vai com a cara no começo. Então o primeiro desses aliens que eu vou falar vai ser o Bigotoide, porque o Ben não vai com a cara dele de primeira, e inclusive fala mal do alien, tendo outro da espécie logo atrás dele, e isso é um baita vacilo. Porém, com o tempo, no decorrer dos episódios, a gente vê o Ben se transformando nele outras vezes, e utilizando melhor seus poderes de bigode, aprendendo a usar ele de maneira mais criativa, e vendo que ele realmente é muito forte, conseguindo até mesmo com a ajuda do Scourge derrotar o Vilgax quando ele viaja ao passado. O segundo que eu vou falar vai ser Pesky Dust, o alien que o Ben não gosta pela sua aparência feminina de fadinha. Mas esse com certeza é o alien desse episódio que no final das contas o Ben acaba adquirindo mais respeito, porque Pesky Dust é um alien com um poder muito bom, que é basicamente colocar os outros para dormir e conseguir até mesmo acessar e manipular os seus sonhos. O Ben até mesmo no final admitindo que Pesky Dust não é brinquedo não. E os outros 2 aliens que ficam sobrando, esses aí de fato eu acho que o Ben não aprendeu a respeitar eles não. O primeiro que eu vou falar vai ser o Alcatruta, que é basicamente um peixinho azul com pernas que o seu poder é ser escorregadio. De fato, o Ben nunca gosta de virar ele porque ele não tem utilidade nenhuma em combate. A única vez que ele é realmente útil é quando o Ben usa ele pra conseguir entrar na privada, pra conseguir chegar na base dos encanadores. E o pior, bem, o nome dele é o pior, não tenho muito o que eu falar daqui. Ele é até mais útil do que o Alcatruta, já que ele tem uma resistência muito alta em sua pele, por mais que ele ainda sinta dor. Embora ainda assim ele tenha ganhado uma luta por causa de sua resistência, já que o seu oponente ficou cansado demais pra continuar. Mas no fim, eu acho que não tem o que fazer pro Ben gostar desse alien.